Você acompanha o programa Você Pode Ser Feliz pela Rede Século XXI para todo o Brasil. Hoje a gente celebra Santa Clara de Assis, patrona da televisão. Nós que trabalhamos com esse meio de comunicação, instrumento na mão de Deus, queremos agradecer a Santa Clara, porque ela lá no céu intercede por nós que trabalhamos com a televisão. Você já recebeu alguma graça através da Rede Século XXI? Partilhe conosco, ligando para nós. Hoje é dia da televisão, dia de Santa Clara, então a gente louva e agradece pelas graças que nós recebemos através desse canal, o canal de Jesus. Eu louvo ao Senhor também porque pessoas estão entrando para a nossa família. Você sabe que a Rede Século XXI ela é mantida pelos queridos sócios. Quando você diz o seu sim, você nos ajuda a ampliar esse projeto de evangelização. Você ajuda com que a palavra de Deus chegue no coração de mais pessoas. Somos milhões de pessoas agora unidos em oração diante de Jesus. E quando você se associa e colabora mensalmente com essa obra de evangelização, você ajuda com que a graça do Senhor atinja mais pessoas. Por isso eu quero louvar e bendizer pela vida da Maria Marineide da Silva, de Abaiara, Ceará. Ela ficou sócia, pedindo oração para sua família. Obrigado, minha irmã. Também louvo ao Senhor pela vida de Maria de Fátima Rodrigues Machado, de Brumado, na Bahia, pedindo oração para a família. Alô, Brumado, alô, Maria de Fátima, ficou sócia. Que Santa Clara possa interceder por vocês, ela que é a patrona, padroeira da televisão. Obrigado, Santa Clara. Também acolho o Michael Pires Lee Jones, é aqui de Valinhos, faz aniversário hoje. Parabéns, Michael, pela sua participação conosco. Você que já é sócio, recebe o nosso abraço e a intercessão de Santa Clara nesta manhã, tá bom? Também a Nivalda Barbosa Nunes de Campinas pede cura e libertação e ela diz assim: agradeço sim a Rede Século XXI, que tem me ajudado muito na educação, na formação do meu filho Francisco. E o Francisco hoje faz aniversário. Obrigado, Nivalda, pelo testemunho e pela participação. Parabéns, Francisco, pelo seu aniversário. E aqui ela partilha uma coisa muito linda. O Francisco é o meu filho de coração, Padre Aguinaldo. A mãe dele morreu no parto. Ela teve gêmeos há 45 anos atrás. Quero rezar pela mãe do Francisco, que faleceu no parto, e eu cuidei desse menino. Ele tem 45 anos, o meu filho Francisco, o meu filho do coração. Parabéns, Nivalda, de Campinas, pelo lindo testemunho, pela partilha da sua fé. Mais pessoas ligando, fazendo os pedidos de oração. A Graça Aparecida da Silva mora em Dracena, São Paulo. Primeiro mês de falecimento do Anedino. Então ela pede para que nós rezemos. Marilda Santos Fukuyama, de Tremembé, São Paulo. Acolhemos Marlene Maria dos Santos Carvalho, de Atibaia, aqui pertinho da gente. A filha Cláudia fez exames médicos, está pedindo orações, vamos rezar por ela. Também agradecemos Maria José Marques Muniz, de Mogi Guaçu, rezando por João, que está internado no hospital. Tereza Domingues Varane, Salto de Pirapora, São Paulo. Alô Liparli da Silva, Nazaré da Mata, Pernambuco. Também acolho aqui a participação Geni dos Santos Bisotto, de Jaguariúna. Fabiliana de Almeida Souza, Butiã, Rio Grande do Sul. Obrigado que você está conosco, minha irmã. Linda Alice de Oliveira Costa, de Cariacica, no Espírito Santo, rezando pela mãe Raimunda, que faleceu, e todos os falecidos da família. Mais pessoas, gente, vamos acolher Suzete de Fátima Moreira Simão, aqui de Valinhos. Alô Magda Carneiro, Três Rios, no Rio de Janeiro. Maria do Socorro Borges, de Gurupi, Tocantins, rezando pelo sobrinho Vinícius. Mais participações, Luzia Nogueira de Americana. Também a Gláucia Oliveira da Silva, Engenheiro Coelho, São Paulo. Maria da Conceição Marcolã, Araraí, no Espírito Santo, rezando pela família. Valdir César Paulino, Cabo Verde, Minas Gerais. E Neide Pupu, de Campos Ferreira, Campinas, pedindo pela sua saúde. Vamos fazer uma oração diante de Santa Clara, pela vida de todos esses que já ligaram para nós. Eu estou esperando a sua ligação também. Santa Clara, padroeira da televisão, nós estamos aqui ao vivo
pela Rede Século XXI, rezando pelas pessoas nesta quinta-feira. Santa Clara, leve esses pedidos até o coração de Jesus, a quem você serviu, consagrando a sua vida, na pobreza, na castidade, na obediência, sobretudo amando e adorando Jesus na Eucaristia. Vai intercedendo Santa Clara, para que esses irmãos e essas irmãs que já ligaram possam experimentar graças e bênçãos através dessa rede de televisão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você conhece a vida de Santa Clara? Você sabia que ela nasceu em Assis, que ela era da nobreza e consagrou a sua vida a Jesus através do exemplo de São Francisco de Assis? Nós preparamos um vídeo que vai contar um pouquinho da história dessa grande santa que nós celebramos nesta quinta-feira. Acompanhe com a gente. Santa Clara de Assis nasceu em 1194, em Assis, na Itália. Pertencia a uma nobre família e era dotada de grande beleza. Destacou-se desde cedo por sua caridade e respeito para com os pequenos, e por isso identificou-se com São Francisco de Assis ao deparar-se com a pobreza evangélica vivida por ele. Santa Clara, aos 18 anos, impelida por sua vocação religiosa, sai de casa, enfrentando a oposição da família que queria arranjar para ela um casamento vantajoso. Clara vai ao encontro de São Francisco de Assis, que a conduz diante do altar na pequena igreja onde se encontravam. E ali mesmo, São Francisco corta os longos cabelos de Clara, significando que a jovem, a partir daquele momento, pertencia inteiramente a Jesus. Clara funda então o ramo feminino da ordem franciscana, também conhecido por damas pobres ou clarissas. Os primeiros milagres de Santa Clara aconteceram ainda em vida. Um deles quando Assis era invadida por um exército que fazia guerra à igreja. No mosteiro onde estava na ocasião, as irmãs a procuraram, dizendo que o claustro estava sendo invadido. Mesmo doente, Santa Clara pediu que a levassem à porta, e ali, em face ao inimigo, segurando uma caixinha de prata e marfim, na qual estava o Santíssimo Sacramento, fez uma oração pedindo proteção a Jesus. Não demorou muito para que os agressores fugissem sem causar dano algum. Por este milagre, Santa Clara é representada segurando o ostensório na mão. Outro de seus milagres aconteceu um ano antes de sua morte, quando doente, Clara não pôde participar da celebração de Natal, mas o seu desejo era tanto que algo extraordinário aconteceu. No seu quarto, pôde assistir a toda a cerimônia. A história de Santa Clara para você, ela que viveu a pobreza, a castidade, a obediência, renunciou à riqueza, ela era da nobreza para seguir os passos de Francisco de Assis. A gente teve um probleminha no finalzinho do vídeo, mas você viu os milagres de Santa Clara, quantas graças Santa Clara pôde realizar, ou seja, Jesus através dela realizando na vida das pessoas. Sobretudo 2 grandes milagres ainda em vida. Assis foi invadida pelos inimigos da igreja e Santa Clara pegou uma caixinha com Jesus na Eucaristia e ficou na porta do convento. E os soldados inimigos fugiram de medo. Jesus estava ali vivo na Eucaristia. Por isso Santa Clara segura o ostensório na mão. Vou pedir para mostrar a imagem dela agora, segurando assim Jesus no ostensório na mão, a Eucaristia. Ela que adora Jesus, ela que ama Jesus, a imagem de Santa Clara que você vai ver. Ela segura o ostensório, justamente lembrando desse milagre. Ela ali na porta do convento, segurando Jesus na mão, o exército invadindo Assis, e aí os inimigos fogem. Vamos aproximar um pouquinho a câmera da mão de Santa Clara, é possível? Para a gente ver o ostensório assim na mão dela. Como o padre segura na bênção do Santíssimo, adorando Jesus. Então Santa Clara foi à porta do convento, segurou o ostensório, olha lá. Ali estava a hóstia consagrada. Obrigado, Jesus. Santa Clara segurando você nas mãos, trazendo você no coração, e os inimigos fugiram de medo, e Assis não foi invadida, Assis não foi destruída. Depois um outro milagre que a fez padroeira da televisão. Um ano antes de sua morte, na noite de Natal, Santa Clara muito doente, na cama, no seu leito. Ela queria muito ir à missa de Natal,
Ela queria cantar Noite Feliz, amar Jesus, que nasceria ali na gruta de Belém, mas muito doente na sua cama, ela não pôde sair para ir à missa. Aconteceu um grande milagre. Na parede do seu quarto foi projetada a missa. Ela assistiu à missa ao vivo, estando no seu quarto. A missa sendo celebrada na igreja, as imagens aparecerem como que num telão, projetadas as imagens na parede do seu quarto. Isso quando nem se pensava em televisão. Lá, 1200 e pouquinho. Imagina você esse milagre, o que a gente hoje experimenta através da televisão. Santa Clara experimentou um ano antes da morte, vendo projetadas as imagens da missa na parede do seu quarto. Por isso, Santa Clara é a patrona, é a padroeira da televisão. Obrigado, Santa Clara! Você já recebeu alguma graça através da Rede Século XXI? Desse canal de televisão? Partilhe conosco, mandando seu e-mail, telefonando para nós ou acessando as nossas redes sociais. Faça como fez a nossa irmã, a Lúcia Micarone. Lúcia Micarone acabou de mandar um e-mail dizendo o seguinte: Padre Aguinaldo, a paz de Jesus e o amor de Maria. O programa Você Pode Ser Feliz é uma bênção. Eu amo esse programa. Quero dar meu testemunho de uma graça recebida no programa Louvemos o Senhor, onde eu estive pessoalmente no dia 24 de julho agora, de 2016. Na pregação feita por Ironi Spuldaro, o mesmo profetizou através do Espírito Santo a cura de uma pessoa que sofria de enxaqueca crônica. Na pregação feita por Ironi, eu me senti tocada, tomei posse daquela cura, tomei posse daquela graça. E hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, estou liberta deste mal que me afligia. Padre Aguinaldo, aproveito também para pedir orações para Jesus me dar a graça de um emprego. Obrigada, Padre Aguinaldo, sou sócia e peço a bênção para todas as pessoas, sobretudo ao Padre Eduardo, à irmã Luísa e toda a equipe da Rede Século XXI. Lúcia Aparecida Micarone. Alô, Lúcia, obrigado pelo carinho, pelo testemunho, pela participação aqui conosco, tá bom, minha irmã? Faça como ela, mandando o seu e-mail ou telefonando para você dar o seu testemunho. Você que já recebeu uma graça ou mais através da Rede Século XXI. Eu quero dar um testemunho para você de uma graça que Jesus realizou na vida de uma pessoa, através de mim, pela Rede Século XXI. Isso aconteceu há uns 5 anos atrás, quando eu apresentava o programa Caminhos da Fé. Você que acompanha a nossa programação, sempre às 6 da tarde, nós temos o programa Caminhos da Fé, a oração do Santo Terço, que termina com a bênção do Santíssimo Sacramento. Há uns 5 anos atrás, eu apresentava esse programa. E naquela noite, eu rezei o terço e estava adorando Jesus. A irmã Luísa ajoelhada assim, perto de Jesus, eu também ajoelhado, fiz as orações, fui fazendo as orações e terminei as orações, ainda faltava 1 minuto para terminar o programa. Você não está vendo, mas a gente tem um reloginho que a gente vai controlando o tempo, o intervalo, para a gente chamar o intervalo, depois voltar, aí o reloginho, tá vendo? Temos ainda 4 minutos nesse bloco. Temos toda uma organização. Faltava 1 minuto ainda e eu já havia feito as orações. O que eu pensei? Tenho 1 minuto, eu vou chamar as pessoas que estão em casa para se aproximarem da televisão e tocarem assim Jesus pela televisão. Veio essa ideia, essa inspiração. E eu fiz isso. Falei assim para as pessoas: você que está em casa com alguma doença, com algum problema, chegue pertinho da televisão, o relógio diminuindo o tempo, coloque a mão na televisão, toque em Jesus, peça um milagre para Ele, você que está necessitado de um milagre. Aí eu terminei aquela adoração, o programa chegou ao fim e eu fui para minha casa, trabalhar lá na minha comunidade, na minha paróquia. O tempo passou, alguns meses se passaram e eu fui fazer uma noite de evangelização numa cidade perto de Ribeirão Preto, que se chama Santa Rosa de Viterbo. Eu celebrei a missa e depois eles montaram um palco na praça
na festa da comunidade e naquela noite eu fui cantar canções, porque eu gosto de cantar, gosto de música. Fui fazer uma noite de evangelização com a música. Terminei aquela apresentação, estava descendo do palco montado do lado da igreja, veio uma senhora chorando me dar um abraço. Padre Aguinaldo, eu queria agradecer a você. Através de você, Padre Aguinaldo, Jesus realizou um grande milagre na minha vida. Eu também abracei aquela senhora e pedi, conte para mim o que aconteceu. Ai, padre, eu não sei se você vai se lembrar. Há alguns meses atrás, eu estava rezando o terço com você na século 21 e você estava dando a bênção com o Santíssimo. Naquele finalzinho do programa você pediu, quem tem uma doença, quem tem um problema, se aproxime da TV, coloque a mão na televisão, onde está Jesus no ostensório, vivo na Eucaristia. Padre, há muitos anos eu sofria de um grave problema na minha perna. Eu tinha uma ferida enorme, anos e anos tratando dessa ferida e ela não cicatrizava, ela não fechava, não sarava. E naquela noite, pela Rede Século 21, quando você falou, coloque a mão em Jesus, eu fui diante da TV ajoelhada, pus a mão em Jesus e coloquei a minha mão naquela ferida e pedi, Jesus, toque em mim. Jesus cure essa ferida, Jesus sare essa enfermidade. Padre Aguinaldo, os dias foram passando e eu fui percebendo que a ferida foi se fechando, foi cicatrizando de dentro para fora. Padre, eu posso mostrar para você? Falei, claro. Ela levantou a roupa assim um pouquinho, a calça, e falou, olha aqui, não tem mais nada, padre. Já cicatrizou, já sarou. Obrigado, Padre Aguinaldo. Através de você, Jesus fez um grande milagre na minha vida. Obrigado. Eu louvo e agradeço. Foi um momento de muita emoção. E ali eu percebi como a televisão é importante. Jesus está vivo, ressuscitado. Jesus toca, Jesus cura, Jesus salva, liberta, realiza maravilhas. Isso, através da intercessão da gente, eu fiz a oração, mas o próprio Jesus, pela Rede Século 21, tocou nessa senhora. Louvor, oração que agrada a Deus. Vamos louvar, vamos bendizer o Senhor nesta manhã por tantas maravilhas. Você que já recebeu uma graça, como essa senhora pela nossa rede de televisão, ligue para cá. Hoje é dia da televisão, Santa Clara de Assis, nossa patrona, protetora, intercessora. Nós queremos louvar e agradecer por essas maravilhas. Depois do intervalo, eu volto para começar a meditar o tema com você, falando do louvor. Por que nós devemos adorar? De que maneira louvar e bendizer e adorar o Senhor? Espero você. O intervalo é rapidinho, eu volto já já.